Teve um recentemente agora que foi o Silvio Santos, né? Que fechou muito bem, mas já tem que ter esse planejamento, né? Que Bem já planejado. deixou tudo destinado, a quem que vai. O Silvio Santos, ele fez algo que eu acho fantástico. Como ele tem, salvo engano, ele tem 4 ou 5 herdeiros. Ele já destinou qual seria a responsabilidade delas dentro dos negócios, o que cada um faria, o que cada um, qual seria o papel de cada um dentro dos negócios, garantiu o interesse de todas elas, todas as herdeiras, são todas mulheres, garantiu que não teria, pelo formato que ele fez, não existiria um atrito entre elas. Então, pelo menos aparentemente, após o falecimento, houve a manutenção da unidade familiar por conta desse planejamento bem feito, né? Não só do ponto de vista legal, que aí precisa realmente de um advogado e um contador, porque não são, porque é multiprofissional esse planejamento sucessório. E, além disso, ele fez um planejamento pessoal. Ele chamou a família e chegou a um consenso para que isso não tivesse nenhum atrito no futuro, né? Então foi Teve bem toda essa interessante. preparação antes, né? Já pensando que é o destino de todos nós. Vai chegar esse dia, a gente vai partir, né? E Silvio a vida que Santos, segue, né? Silvio Santos não criou um império por sorte. Ele realmente é muito inteligente, ele realmente sempre se planejou. Então, é um case de planejamento, não só do ponto de vista legal, mas um planejamento também familiar, que é importante isso. Eu sempre alerto para os meus clientes que nos buscam para fazer planejamento sucessório, que eles façam planejamento familiar e que eles façam também, e que além do planejamento profissional, jurídico, que vai ser feito contábil, mas também que seja feito planejamento familiar, que isso seja um consenso entre a família e os passos sejam sempre em acordo, que todo mundo sempre trabalhe em conjunto. Né? O que dá mais trabalho nessa transição de bem, de herança entre imóvel, carro ou terras, quando o negócio está desorganizado? O Terras. que dá mais trabalho? É a terra, né? Os bens imóveis, em geral, eles são mais complexos, por diversos motivos. Às vezes, um bem imóvel ele não é regularizado. Né? Sendo rural ou sendo urbano já é uma diferença, e isso é uma diferença. É um tema de uma outra entrevista, de falar sobre regularização fundiária urbana e rural. Mas só esse fato aqui já é uma divergência e é um caminho muito longo. O urbano é mais curto, mas o rural é um caminho longo de regularização. E aí a gente não consegue transmitir sem regularizar. A gente não consegue transmitir a propriedade sem a regularização. Às vezes o bem ele tem uma matrícula, mas o bem não tem. Aquela matrícula ela precisa de vários consertos. Então, apesar do inventário feito, o advogado ele vai ter que fazer um outro trabalho, de consertar aqueles detalhes, aquelas falhas na matrícula e fazer a transmissão do inventário. Por isso é que quando a transmissão do bem, por isso que quando a gente identifica nos bens imóveis, né, quando a gente faz o estudo de toda a documentação e que vê que os bens imóveis, tem algum bem imóvel que padece de regularização fundiária, a matrícula faltam vários detalhes, precisam ser feitos acréscimos. Então, quando a gente percebe isso, a gente recomenda que seja feito o inventário na modalidade judicial no rolamento sumário. Porque a gente traz uma segurança para aquela família, né, naquele momento, sobre o acordo que está sendo feito, e permite que o advogado trabalhe com tranquilidade na regularização fundiária. Não vai ter nenhum tipo de problema. E no caso de deserdar, quando há interesse de o cara ter um grande patrimônio, ele deixa algum herdeiro desassistido. Como é que ele recorre isso aí? O herdeiro a, ele pode questionar judicialmente a transmissão. É importante frisar que existe uma parte, cada herdeiro ele tem um direito na sua herança. E aquele direito, ele pode renunciar, não pode ser tirado dele. Por exemplo, um pai não pode tirar o herdeiro necessário daquela parte mínima que a lei determina que É de ele tem direito, né? direito, que é direito dele. Então, o pai não pode tirar isso no testamento, como também nenhum outro herdeiro vai poder fazer isso. Vamos supor que o inventariante venda um imóvel em dissonância com os demais herdeiros e aquele dinheiro foi pago ao inventariante, ele desvia o dinheiro. Então aquele negócio jurídico ele pode ser desfeito. Por quê? Porque os outros herdeiros têm que concordar. Além disso, o pagamento, ele
aí é uma questão bem complexa de definir isso, mas por segurança ele deveria ser feito em juízo. E o juiz determina se vai liberar, quando vai liberar e quanto vai liberar. Porque isso depende do formato. Mas existe uma possibilidade. Existe aquele herdeiro que cometeu um ato contra o sucessor. Por exemplo, a Suzane von Richthofen, ela não teve direito ao, ao, ao inventário, aos bens, né, do espólio, porque ela matou os pais, ela participou da morte dos pais. Então, ela é considerada herdeira indigna. Então, pela indignidade, ela perde o direito. E a lei traz casos bem específicos para isso. É quando é um falecimento, uma agressão muito grave, pode também ser considerada indignidade, é uma violência contra a pessoa que faleceu, a, o caso por exemplo, o caso aqui bem mais que acontece, o filho teve um relacionamento com a madrasta e o pai faleceu, então ele pode ser considerado também indigno, porque a lei não permite esse tipo de situação. Então a indignidade ela é uma situação muito específica, mas isso não pode ser feito por vontade de terceiros. Isso é um ato do herdeiro, diferente da renúncia daquele herdeiro que diz: eu não quero receber nada. Então ele renuncia formalmente e aquela cota parte dele volta, o espólio, e é dividido para todo mundo Mas igualmente. ele pode renunciar e determinar para quem ele vai. Não. Não pode, não tem direito esse Ou direito. ele recebe, ou ele recebe, ou ele renuncia. Ele não pode, quer dizer, ele pode até transmitir, Mas mas, depois do recebimento, né? mas por algum negócio, não necessariamente, mas por negócio jurídico, ele não pode negociar o seu direito. Olha, eu negocio 20% da herança, não posso. O que ele pode fazer é negociar, é assim: eu tenho direito a esse imóvel. Define no plano sucessório, né, no plano da divisão, que aquele imóvel é para ele, aquele acordo ele foi homologado, mesmo que não tenham sido feitos os atos posteriores, é possível ser expedido um alvará judicial para a venda daquele imóvel e ser transmitido esse imóvel para um terceiro. Então ele pode até vender aquilo ali, mas isso é bem complexo, isso é caso a caso, a gente vai avaliando como fazer isso, porque existem outras questões que têm que ser vistas, como a parte tributária, como outras obrigações, a inexistência de dívidas, que o espólio, né, se o espólio não tem nenhuma dívida, enfim. Tem uma série de situações que precisam ser vistas antes de determinar se essa venda pode ou não ser feita. Quer dizer, quanto mais herdeiro, mais patrimônio, mais complexo o processo de Sim. dar. Cada inventário, ele é único. A gente não pode usar que existe essa falsa impressão, né? A gente pode usar um modelo pré-fabricado de como fazer um inventário e fazer dessa forma. Às vezes surgem problemas no futuro por causa disso, porque é feito o inventário de forma sem personalização. A personalização do inventário ela é fundamental para que o herdeiro, para que o sucessor, para que o meio, enfim, para quem recebeu aquele bem, para que ele não tenha nenhum problema no futuro, né? Para que ele consiga usufruir daquele bem ou daquele direito sem nenhum problema, sem nenhum outro questionamento, para que a pessoa possa ter tranquilidade. Doutor, demora de quanto tempo você levanta a documentação da entrada para quanto tempo? Meses, anos, o tempo? É assim, é uma resposta bem difícil de ser dada, porque eu já fiz inventário em 2 meses. Bem rápido. Eu pode durar 2 anos, né? Mas eu já entrei em inventário que tinha começado já há alguns anos e ainda não terminou. Então, já inventário que está há 12 anos tramitando. Eu já entrei no inventário no final que estava 20 anos tramitando. Cada inventário tem a sua complexidade. Por isso é que eu falo, voltando para o que eu falei antes, eu sempre falo para os herdeiros o custo do inventário, quanto ele vai gastar em dinheiro, quanto ele vai gastar de tempo e quais os problemas que vão vir no futuro pela falta de colaboração entre os herdeiros, né? Então, o que eu recomendaria para as pessoas é o seguinte: vamos lá, está vivo, faça planejamento sucessório. Procure um advogado de confiança, também um contador, e o advogado não é suficiente por questões tributárias. O contador, muitas vezes, ele vai ter que trabalhar junto com o advogado. Eu já tenho
um contador que eu sei que trabalha bem, então eu sempre chamo ele para trabalhar junto comigo. Então nós temos, eu sempre recomendo isso. E não, isso não aconteceu e a pessoa faleceu. Então eu recomendo que os herdeiros sentem, tenham uma conversa franca, tranquila, deixem fora da reunião terceiros que não têm nenhuma relação com aquilo, mesmo o marido, a esposa, os filhos. Ninguém tem que se meter dentro do inventário, ali são os herdeiros, o meeiro, só as pessoas necessárias participam da reunião. Chegou lá, ressentimento, deixa fora da sala, trabalhar de forma objetiva e fazer um bom planejamento. Isso, quando a gente faz isso, segue esse plano, termina a reunião, em geral, a gente consegue fazer um excelente trabalho, num tempo menor do que, às vezes, seguindo outros caminhos, às vezes bem rápido. Enfim, a gente consegue trazer um bom resultado para os herdeiros, a gente consegue resolver todos os problemas e as pessoas ficam geralmente muito satisfeitas com a linha que foi seguida, mesmo que o inventário não tenha sido feito de acordo com a cabeça dela. Mas ela sabe que foi feito do jeito que deveria ser feito, né? Que é da melhor forma, que seguiu o melhor caminho e que a coisa funcionou da forma que deveria funcionar. E o reconhecimento vem não só de dinheiro, como de prestígio, de credibilidade, né? Exatamente. Tipo assim, e vai vindo outra indicação, que um trabalho bem feito, novos trabalhos virão, né? Exatamente. A gente tem um produto no escritório, porque nós também trabalhamos, como eu falei, nós somos especialistas na área de direito civil. Então nós trabalhamos no ramo imobiliário com muita expressão também. Então a gente, muitas vezes, nós entramos no final do inventário, o inventário já estão tramitando aí há muito tempo, mas que existem problemas com os imóveis. Então a gente entra no inventário para resolver um problema imobiliário, que os herdeiros não conseguiram resolver, que o profissional também não conseguiu resolver aquilo. Então a gente entra para buscar solucionar aquele problema, fazer ajustes no inventário, ajustar alguma coisa que não deveria ter sido feito, reunir, buscar novos documentos, contratar novos profissionais para fazer serviços ali necessários no processo de regularização fundiária e aí dar a destinação do imóvel. Porque às vezes a pessoa quer vender o imóvel e não consegue, porque está no processo de inventário. Né? Tem algum documento pendente que vai dificultar isso. Isso, exatamente. Doutor, muitíssimo obrigado por abrir esse espaço, o programa Tardear, e trazer informação com precisão. Há tempo que a gente busca levar pauta que vá levar esclarecimento e esse tema está sendo pedido há tempo, a gente está buscando. Eu fiz o contato com o Thales, que teve com a gente aqui, e de imediato prontificou uma pessoa que entende do assunto, pessoa com muita seriedade e conhecimento. Muito obrigado. E isso que a gente busca, levar essa informação com precisão, que o programa Tarde faz, que tem de melhor essa informação com precisão, que vai esclarecer quem nos assiste e a credibilidade. O tempo que você tirou para ficar com a gente assim, tá, foi incrível. Muitíssimo obrigado. O programa Tarde só tem a agradecer e está aqui nosso legado. Todo que passa com a gente muito obrigado. Projetado aí, tem sua foto, lá para a papelaria FG. O tema a ser discutido hoje. Acho que tem um símbolo do escritório do senhor. Tem sim. E vamos voltar em outros momentos nessa área que manifestou. Muito obrigado. O tema que a gente contou que não foi possível, que era que a gente marcar a volta para a gente falar. Tem vários temas, né? Tem vários subtemas. Tem o tema da... Eu agradeço muito pela oportunidade. Nós temos também outros temas, porque aqui a gente falou sobre vários pontos de uma forma bem sutil. Por exemplo, a gente conseguiria fazer um programa falando só sobre planejamento sucessório, dando exemplos e tudo. Então, é bem complexo. Só do latifundiário, de terra do... Pode ser também. Rural. Tem vários pontos que a gente consegue tratar, então a gente tentou simplificar, sintetizar e passar o máximo de conhecimento. A gente vai fazer contato, quer fazer uma mesa, tipo o senhor com o Tário, alguém já passou aqui para a gente fazer uma... Essa é a interação mais legal. Estamos à disposição. Obrigado. O programa Tarde só tem a agradecer.